Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o nosso culto agora na parte de meditação da palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Romanos 5, de 1 ao 11. Nós, na verdade, lemos e meditamos na última vez que eu estive junto com os irmãos o versículo 1 e 2, mas nós vamos ler ele para fixarmos, né, totalmente o texto. Então, Romanos 5, de 1 a 11. Eu vou orar, irmãos, e logo após orar, nós estaremos lendo a palavra de Deus. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. E, Pai querido, queremos meditar na Tua palavra, nós queremos aprender sobre o Senhor, porque sabemos que precisamos necessariamente adorar ao Deus verdadeiro e sabemos que necessariamente para adorar ao Deus verdadeiro precisamos ter acesso ao Deus verdadeiro. E a Tua palavra é a palavra do Deus verdadeiro que revela o Deus verdadeiro objetivamente. Então, Senhor, nós estamos indo até a Tua palavra para Te conhecer, para Te adorar de maneira adequada, adorando ao Deus que existe, o Deus real que está no meio de nós. Ó Pai, por isso eu imploro para mim que eu possa ser fiel na exposição da Tua palavra, Pai. Eu imploro essa bênção e misericórdia. E imploro aos irmãos que o Senhor possa, através da Tua palavra, revelar aos corações deles a verdade, e bem como ao meu também. Isso eu imploro em nome do Senhor, crendo que o Senhor tem poder para isso e misericórdia para fazer, por causa do Seu amor, e comprado isso tudo pelo sangue do Seu Filho. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Irmãos, Romanos 5, de 1 a 11, eu vou ler, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. É a palavra de Deus. Irmãos, algumas palavras comuns, à medida que a gente frequenta igrejas, né, ou ouve sermão, ouve músicas até evangélicas, algumas palavras que fixam na nossa mente. Por exemplo, uma dessas palavras, tribulação. Tribulação.
algum dos irmãos sabe ou saberia o que é tribulação? É uma palavra, assim, não majoritariamente, não unicamente, mas é uma palavra que predominantemente na esfera religiosa, né? Tribulação. É uma palavra que ela fica predominante na área evangélica, assim, né? E hoje eu vou falar a respeito do que é tribulação. Na verdade, eu vou falar a respeito do que é o ápice da tribulação e como um cristão passa pela tribulação. Tem uma história muito interessante de quem gosta de literatura, é que o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, ele foi casado a vida inteira com a Edith, né? Edith, esposa dele. Mas quando eles dois se conheceram, quando eles moraram juntos num internato, né? E aí eles conheceram, se apaixonaram, queriam namorar, né? Mas o padre do internato, que coordenava o internato, proibiu, falou, não, você não pode, porque ele estava estudando para entrar para a faculdade. E por estar estudando para entrar para a faculdade, proibiu ele de ver a Edith, proibiu de falar com ela. E ele ficou aproximadamente 3 anos sem falar com ela, sem ao menos poder falar com ela, proibido, estudando. E então ele conseguiu lograr mercê, né, no seu empreendimento. E aí, quando finalmente ele entrou para a faculdade, que estudou e conseguiu passar e entrar para a faculdade, aí foi permitido ele ver ela de novo. E quando ele foi vê-la, conversar com ela, ele descobriu que ela estava noiva. Aí ele ficou muito triste. Mas eles conversaram e ele disse, olha, eu continuo com os meus planos de me casar com você, se assim você quiser. E no final das contas, ela então se casou com ele, né? E eles viveram a vida juntos até os dois morrerem e foram enterrados um do lado do outro. Edith e Tolkien foram enterrados um do lado do outro depois de uma vida inteira juntos. E por que eu estou contando essa história? Essa história está conectada, na verdade, com o que nós lemos hoje e está conectada com o que vamos ler no próximo domingo na leitura cronológica, ou melhor, na leitura bíblica sequencial, que é como você sabe qual é a expressão facial de Deus para você? Quer dizer, como você sabe se Deus está te aprovando ou está te rejeitando? Como saber se Deus está sorrindo para você ou como saber se Deus está triste ou irado com você? Então, como saber isso? Como saber essas coisas? É uma pergunta muito importante. Se você ama de fato a Deus, e se você de fato é um cristão, e se você vem domingo após domingo à igreja, e se na sua casa você se reúne dia após dia com a sua Bíblia, em oração, em leitura, e você confia nesse Deus, você deve saber se esse Deus está sorrindo ou irado. Se ele aprova aquilo que você, ou quem você é, né? Se ele aprova quem você é, ou se não. É uma pergunta importante. Então, muitas vezes você vai ouvir esses tipos de questões sendo abordadas por teólogos e por pessoas diversas. E a maioria das conclusões, eu não vou dizer que a maioria das conclusões que os irmãos ouviram, mas a maioria é assim. Se tudo estiver indo bem na sua vida, é porque Deus está bem com você. Ou seja, se algo começar a acontecer errado, se alguma coisa começar a dar errado, as pessoas dizem, olha, preste atenção, pode ser que Deus esteja irado com você. Reveja a sua vida, faça uma revisão de como você tem vivido a vida, porque pode ser que Deus, né, não esteja tão bem com você assim. Porque as coisas podem não estar, pelo fato das coisas não estarem andando da maneira como você acredita que deveriam estar andando, pode ser que
Deus tem alguma coisa contra você e você precisa revisar. E o que isso tem a ver? O que tem a ver isso com o texto bíblico e com a história que eu contei aqui na verdade, o fato, né, real que eu contei aqui. Porque quando você não sabe qual é a intenção da outra pessoa, você toma decisões que podem muito bem estar desalinhadas. Por exemplo, o exemplo que eu dei de Tolkien aqui. Pela Edith não saber se ele ainda queria estar com ela, por não saber da conversa que ele teve com o padre lá e proibir ele de ver ela, por ele não saber da razão pela qual ele nunca mais foi procurar ela durante esses 3 anos, o que ela fez? Ela se tornou noiva. Ela não sabia se ele queria estar com ela. Então ela tomou uma decisão baseada no desconhecimento, né? E você, pode ser que você esteja tomando suas decisões baseadas no fato de você não conhecer algumas coisas sobre Deus, mas ter evidências físicas de outras coisas, e as outras coisas externas, a verdade, pode estar te conduzindo ao erro. Então vamos lá. Primeiro, versículo 1 e 2, nós já tratamos, diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Esse é o fato. Se você tem o fato, se você tem a certeza, se você tem aquilo que é a coisa factual, a constatação, a partir dela, você pode tomar decisões ou você pode viver uma vida baseada no fato. E qual que é o fato? O fato é, quando você é justificado, ou justificados, por meio da fé, óbvio, há paz com Deus. Então o fato é, você pode estar em 2 situações em relação a Deus. Ou você estar em paz com Deus, ou você está em guerra com Deus. Ou melhor, Deus estar em paz com você, ou o Deus de toda a guerra, o Senhor dos exércitos, o Deus do universo, está em guerra contra você. É um fato. Ou ele está em paz, não existe uma ambiguidade, na verdade, não existe nada no meio disso. Ou você está em paz e Deus está em paz com você, ou você está em guerra com Deus e Deus dos exércitos está em guerra com você. E a justificação é aquilo que Paulo diz que é o fato objetivo de que promove a reconciliação. Ou seja, ele não só produz um ambiente no qual você e Deus estão ali equiparados, ou seja, Deus não tem mais nada contra você, mas também não tem nada a favor. Não te põe no meio termo. A justificação, ela te coloca numa situação de paz com Deus. Você está em paz com Ele. E essa no versículo 2 diz que essa obtenção, versículo 1 diz que é por meio de Jesus Cristo, o que nós já tratamos aqui como uma coisa mais óbvia de todo o Evangelho. Tudo é por meio de Jesus Cristo. A paz que você consegue com Deus é por meio de Jesus Cristo. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, a paz com Deus, ela se torna acessível a você pela justificação como uma graça que te firma e que te faz dar glória a Deus. Então o versículo 3 agora vai estabelecer como que essa coisa funciona mesmo. Porque uma coisa é o fato. O fato é, pela justificação temos paz com Deus. Mas sabemos, irmãos, que essa paz com Deus, muitas vezes ela é testada. Ela é testada pelas situações. E como eu disse, tribulação é uma palavra comum dos crentes, comum do meio evangélico. Por quê? Porque ou as pessoas tratam a tribulação como uma evidente
demonstração de afeto, de desafeto de Deus. Quando você está passando por tribulação, significa que Deus está te testando, ou Deus está querendo corrigir algo na sua vida que Ele não gosta, que Ele não quer. Mas não é assim que o texto bíblico aborda a tribulação. A tribulação não é uma mensagem de Deus para você. Aqui, nesse texto, explica isso. Uma mensagem de Deus para você, para dizer se Ele está ok ou não com você. Deus, Ele não vai utilizar da tribulação para dar uma validação nesse sentido. Na verdade, a tribulação ela tem um papel muito mais importante na vida do cristão. Como eu disse há algum tempo atrás, quando nós estávamos meditando no Salmo de Asaf, muitas vezes quando nós, como cristãos, acreditamos que Deus vai guiar a nossa vida bem, e quando nós vemos as pessoas indo bem e prosperando, pessoas ímpias, más, indo bem e prosperando, muitas vezes nosso coração fica pensando, será que compensa servir a Deus? Quando nós servimos a Deus, nós enfrentamos e recebemos tanta tribulação, mas o ímpio não, tudo dá certo, Asaf dizendo, e nós também. Mas nós sabemos que isso, nós verificamos isso lá no texto, naquele domingo, naquele culto, que não é verdade. As coisas não vão bem para o ímpio, como nós pensamos. A vida, irmãos, das pessoas não é o Instagram delas. No Instagram tudo ok, No Instagram as fotos são postadas só de momentos de alegria. Então todo mundo está bem, sorrindo, em momentos de festividade. Todas as pessoas, quer cristãs, quer ímpias, passam por tribulação. Todo ser humano passa por problemas. Cada ser humano que existe passa por problemas. Então qual que é o ponto? O que Paulo quer nos dizer com essa seção de versículos? O que Paulo está querendo nos dizer é a diferença entre passar ou não por tribulação é como você passa pela tribulação. Como você lida com os problemas. Versículo 3 diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nós não nos gloriamos com a paz, a graça de receber a paz com Deus simplesmente. E não somente isso, essa glória que nós temos na esperança de Deus pela paz que temos com Ele, mas nós nos gloriamos, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, antes de você olhar para o mundo externo das aflições, da tribulação, o homem precisa ter um problema, uma crise interna resolvida. Como nós dissemos em Romanos 1 e 2, depois de estabelecer essa justificação que traz a paz, a reconciliação, ela não é uma mudança externa. Não, Deus ter paz com você não vai mudar como as coisas vão acontecer na sua vida. Irmãos, a justificação traz paz com Deus, as pessoas ao redor de você vão continuar adoecendo e morrendo. Os empregos vão continuar acabando. O país, porque você se tornou cristão e foi justificado, vai continuar em decadência. O crime vai continuar acontecendo. Não pense que porque você se tornou cristão, foi justificado, que agora em Cristo nenhum problema há. Não é isso que a Bíblia diz. Em Cristo o mundo vai resolver os seus problemas externos. Não. A reconciliação com Deus não é uma mudança externa.
Não é uma situação de paz externa, é uma mudança interna. A reconciliação com Deus é uma mudança interna drástica. Nós passamos do status de inimigos, porque estávamos em guerra contra Deus e Deus em guerra com a gente, e agora justificados nós passamos de inimigos para amigos. Nós estamos agora pacificados. No tribunal de Deus, quando houve o veredito de justo, a situação externa não mudou, mas internamente a hostilidade que você tinha com Deus e Deus tinha com você cessa. E nesse caso há uma segurança, firmeza jurídica em Deus. É estabelecido sua situação diante de Deus para sempre, como firme e em paz. Então essa reconciliação, ela deve trazer para você a realidade de que, na verdade, você nunca vai ver o rosto de Deus de forma física, né? Se ele está sorrindo ou não. Mas você deve confiar no que a Bíblia diz a respeito do rosto de Deus. A reconciliação com Deus, ela não altera o mundo exterior. O ambiente ao redor do crente continua como está depois da queda. Nós falamos isso essa manhã. Como está o ambiente exterior depois da queda? Totalmente quebrado e destruído. De tal modo que nós achamos até estranho quando Jesus diz assim: quem quiser ser o maior, que se torne o menor. Quem quiser ser o maior, que sirva aos outros. E isso não parece certo. Quem quiser ganhar a sua vida, deve perdê-la. Isso não parece correto. Por quê? Porque como é o mundo externo, quem diz como as coisas devem ser, e nós vivemos nesse mundo externo, quando nós entramos em contato com aquilo que é a realidade, não a realidade que o mundo diz ser, mas a realidade factual, a realidade de Deus, de como as coisas devem ser, nós achamos que está ao contrário, mas o mundo está ao contrário. O mundo continua quebrado. Ser reconciliado com Deus não transforma o mundo externo, ele continua quebrado. Ser reconciliado com Deus não reparará o ambiente que o crente vive externamente. Porém, a colisão do crente com as tribulações vai mostrar o status atual do crente. E aí entra a maravilha da tribulação. A tribulação, no original, significa typhus. É uma palavra complicada. E ela, na verdade, tribulação, traduzindo, né, para uma tradução mais, eu diria mais literal, é pressão, esmagamento. Então, tribulação é uma prensa que vai pressionando um objeto até esse objeto comprimir e quando esse objeto comprime, na verdade, essa prensa, ela é mais uma prensa relacionada a objetos que precisam extrair alguma coisa deles. Por exemplo, se você precisa extrair vinho, suco de uva, o que você precisa fazer com a uva? Espremer. Aí o que vai sair da uva? Suco de uva. Se você precisa extrair o azeite, você precisa pegar a azeitona e amassar. Aí dela sairá o azeite. Se você precisa fazer perfume de uma planta, de uma flor, o que você precisa fazer com essa flor? Você espreme até sair, até que saia ali o produto dela. Você faz ela sofrer intempéries, né? Muitas vezes essas intempéries são o quê? Esmagamento, prensa, aquecimento. Então todas essas coisas que vão extrair da planta o perfume, vão extrair da planta o seu líquido que será utilizado. Ou seja, o que a tribulação faz com o crente? A tribulação ela produz algo, ela está te espremendo. E o que ela vai produzir? Então agora vamos ver o que Paulo vai dizer que ela vai produzir. No crente, versículo 3, e não somente isso, mas também nós
justificados, gloriamos nas próprias tribulações, na prensa, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. O crente, quando é esmagado, o que vai produzir nele? Perseverança. E então você finalmente vai começar a contemplar a face de Deus. Contemplar a face de Deus, porque até então você estava no escuro. Você não sabia se Deus sorria ou não. Mas quando vem a tribulação e você persevera na tribulação, você continua firme. Você permanece em Deus. Você continua firme no seu propósito em relação a Ele e nas coisas que você e Ele concordam, biblicamente falando. Você vai perceber o sorriso de Deus. Porque a tribulação, ela te esmaga. Nós sabemos que a tribulação esmaga todo mundo. E eu pergunto para você, hoje aqui, olhe para o mundo ao redor de você. Vocês com certeza têm contatos com pessoas ímpias, de todos os tipos. Quando os problemas vêm, como que eles reagem? Como que as pessoas ao redor de você reagem quando vem os problemas? Por exemplo, quando vem um ímpio e chega o problema, eu vou dar um exemplo muito, eu diria tolo, mas é um exemplo que você pode expandir, por isso é pequeno. Por exemplo, quando uma pessoa está andando e ela bate com muita força o pé na quina de um móvel, geralmente sai alguma palavra da boca dela. Que tipo de palavra que sai? Essa pessoa acabou de ser esmagada, acabou de passar por uma pequena tribulação. E Jesus disse que a boca fala o que está cheio, o coração. Por que Jesus disse isso? Porque quando você é esmagado, você exala aquilo que está pressionado, está dentro de você. Então, agora expanda isso, é óbvio, um trupicão, um esbarramento forte na quina de uma mesa, de um móvel, expanda isso para todos os lugares que você pode expandir. Como você está lidando com seu emprego? Como você está lidando com a sua família? Quando a sua família te trata mal? Quando os seus entes queridos te tratam mal? E como que eles lidam quando outras pessoas tratam eles mal? Eles praguejam? Eles amaldiçoam? Eles amam, eles odeiam. Como eles estão lidando? Eles estão lidando da maneira como o cristão deve lidar? Então, isso é perseverança. A perseverança, o esmagamento, ele vai extrair de você aquilo que está dentro de você. E se extraiu perseverança, que é o primeiro ponto que Paulo aborda no versículo 3, significa que você está no caminho certo. E significa outra grande coisa. Não sei se nós não vamos conseguir avançar muito, mas pelo menos vamos ficar por aqui hoje. Você vê que a tribulação não é algo, como eu disse, não é algo categórico do cristão. É algo comum de todas as pessoas. Todo ser humano que existe passa por problemas. Você sendo crente ou não, você vai passar por problemas. Então, por que o crente passa por problemas? Exatamente porque quando o crente passa por algum problema, quando o cristão sofre a tribulação, ele exala Deus. E é para isso que a tribulação serve na vida do crente. Quando você sofrer a tribulação, saiba, ela é necessária. A tribulação não é um acaso. Tribulação e problemas não são coisas que acontecem na vida do crente por acaso. Ou a tribulação não é, como eu disse, um status de que você está mal com Deus. Deus não está bem com você, por isso você está passando por isso. Não, não. A tribulação é um fato na vida de todo ser humano, mas na vida do crente, ela tem um objetivo. E qual que é o objetivo? O objetivo é aquele objetivo muito simples. Para que paz? Por exemplo, Jesus disse que nos daria paz, paciência,
Então imagine que você está, eu já dei esse exemplo, eu vou dar de novo, nós estamos numa fila de banco, né? Aí você chega na fila do banco, tem que umas 10 pessoas na sua frente, você fala assim, isso vai ser o dia inteiro. Todo mundo aqui está cheio de problema para resolver, eu vou ficar o dia inteiro nessa fila, cheio de coisa para resolver, eu vou ficar o dia inteiro aqui na fila de banco. Aí você podia orar para Deus, falar, Deus, elimine as filas de banco. Se não houvesse fila de banco nenhuma, eu não ficaria me sentindo, como até o irmão o William nos trouxe hoje, ansioso. Eu não teria ansiedade se não houvesse coisas que me trazem ansiedade, correto? Imagine, se não houvesse nada que me traz ansiedade, eu nunca estaria ansioso. Se não houvesse problemas que me tiram o sono, contas para pagar, doenças, eu nunca teria, de forma nenhuma, eu nunca teria nenhuma... eu não teria nenhuma raiva, ira, eu não me comportaria mal, se não houvesse nenhum problema. Aí você diz, seria o paraíso. Por quê? Jesus disse, né, que no paraíso não haverá dor, sofrimento, choro. Mas o paraíso, ele não é para isso. Ele não é para eliminar os problemas, para que você finalmente possa estar de fato pleno. O paraíso não haver dor não é isso. Se você não entende por que da tribulação, você não vai entender o porquê não haver tribulação no paraíso. Por que a tribulação? Por que a fila? Se não houvesse fila, você não exerceria paciência. Para que serve paciência se não há o lugar onde exercer paciência? Se não houver o problema, como você de fato exerceria as qualidades que são opostas a esse problema? E o nosso exemplo maior para nós encerrarmos, Cristo, quando pisou na terra, ele enfrentou todos os problemas, e muitos problemas. Inclusive, ele enfrentou um problema para que você nunca pudesse enfrentar esse problema, que é a separação com Deus. E todos esses grandes problemas que Cristo enfrentou, tudo que você via exalar da boca dele, é maravilhoso. Teve um momento que colocaram ele e julgaram ele culpado diante de todo o Império Romano e de dos seus familiares judeus. E então crucificaram. E na hora que estavam crucificando, ele não praguejou, ele não amaldiçoou ninguém. Ele disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. No momento de desespero, no momento de dor, no momento de tribulação na vida de Jesus, o que exalou da boca dele? Perdão. Porque o que estava no seu coração? Perdão. Ele perdoa na cruz ele salva, na cruz ele ama. E uma das coisas mais maravilhosas, em Colossenses diz que ele sustenta toda a vida, desde o início da criação. Na cruz ele sustentava toda a vida que existia, enquanto a sua própria vida estava se esvairindo. Se não houvesse cruz, você nunca ouviria Jesus dizer, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se não houvesse cruz, se não houvesse tribulação na vida de Jesus, se não houvesse a tribulação final, a cruz, e se não houvesse a maior de todas as tribulações, a separação dele e do Pai, nunca você estaria junto do Pai. Nunca você seria perdoado. Nunca você alcançaria a salvação que vem por intermédio da morte de Jesus. Então a tribulação, ela tem objetivo na vida do cristão. É na vida do ímpio que ela é sem sentido, de fato. Na vida do ímpio, ela produz exatamente o que deveria produzir mesmo. Maldições, xingamentos, raiva e mais ira contra Deus.
Na vida do crente, não. Então, irmãos, gloriar-se na tribulação é exatamente saber que nos problemas do dia a dia, cotidianos, até o grande problema final, o rei de todas as aflições, o rei de todos os problemas, que é a sua morte, ou a morte de algum ente querido, saiba que todas essas tribulações e todos esses problemas estão, de fato, produzindo algo em você, se você é crente. Estão, de fato, produzindo algo em você e revelando sua identidade em relação a Deus e, no final, revelando como que Deus está em relação a você. Então, se na tribulação você consegue perseverar, você consegue ver o rosto de Deus sorrindo para você. Vamos ficar de pé e vamos orar. Encerramos aqui hoje. Querido Deus, nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos gratos porque em momentos de paz, como nós estamos aqui agora, nessa manhã de domingo, nós podemos nos ajuntar e celebrar o Seu nome. Ó Pai, mas sabemos que a tribulação pode vir. Eu, Pai, como indivíduo, não sei quais problemas os meus irmãos estão passando. Cada um aqui pode estar passando por problemas que eu nem posso imaginar, enfrentando dores que eu nunca senti e que possa ser que o Senhor nunca me permita sentir. Mas, Senhor, sabemos que a solução para o meu problema e o problema de cada um dos irmãos é a mesma. É um contentamento em Ti e uma perseverança que não é natural, que não é produzida por nós, porque sabemos que na tribulação tudo que nós podemos produzir é mais ira contra o Senhor, é mais ira contra os problemas, é o desejo de que o problema desapareça num piscar de olhos. E muitas vezes, Senhor, e quantas vezes as pessoas em volta de nós, para lidar com problemas, bebem e usam drogas. Ó Pai, tentando escapar. Mas, nosso Senhor, não queremos fugir dos nossos problemas. Nós queremos que o Senhor esteja conosco nos problemas, como o Senhor prometeu que estaria, e como a reconciliação e a paz contigo faz, de acordo com aquilo que o Senhor nos prometeu. Então, Senhor, confiamos em Ti e nos ensina a confiar, e derrama sobre nós confiança em Ti, e nos faz perseverar, Senhor, para que nós possamos alcançar um coração agradável a Ti, que Te ama de fato. E que possa, Senhor, na tribulação ser exemplo para outras pessoas. Ó Pai, que possamos ser pessoas que confiam em Ti de tal modo que as pessoas vão olhar para nós e enxergar o Seu Filho e vão perguntar: por que nós agimos assim? Mas sabemos que não é nós, não é nosso próprio agir, mas é o Senhor agindo em nós. Imploramos isso em nome de Jesus. Se conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.